Olá, hoje temos aqui algumas dicas para TIC de sexto ano. Então começamos pelo Google Sheets. Trabalhar um bocadinho a folha de cálculo. Então para criar uma nova folha de cálculo, podemos vir aqui por este botão, criar nova folha de cálculo, ou então por este botão aqui, criar uma folha de cálculo em branco, através do Google Drive, através do botão novo e depois Google Sheets, ou ainda através do campo de endereços, escrevendo sheets.new. Ou até, se preferires, através do Office Online, criamos um novo Excel, um novo documento do Excel. Aqui, novo livro em branco. Mas vamos começar pelo Google Sheets. Então começamos por atribuir um nome à folha de cálculo. Estas serão só algumas sugestões de atividades com estas plataformas que poderás realizar na tua aula de TIC com os teus alunos. Então começo por colocar aqui alguns textos, alguns rótulos. Coloco a idade dos alunos em anos, na célula A1, e seria interessante introduzir os alunos ao conceito de célula, e na célula B1, a frequência absoluta, ou seja, o número de alunos com essa idade. Depois, em cada uma das tabelas, vamos colocar alguns valores sobre a turma. Agora, poderás orientar os alunos para esta tarefa e cada um deles faz no seu computador, ou então tu fazes uma exposição e os alunos chegam até ao computador para introduzir a sua idade. Ou ainda utilizas um formulário para receber estes dados e trabalhas esta folha em frente aos alunos, ou então partilhas os dados com os alunos. Então a primeira coisa a fazer será ajustar aqui a largura da coluna A. Faço 2 cliques entre A e B, aqui no meio, quando aparecer esta seta bidirecional. E a mesma coisa entre B e C. Duplo clique, assim as colunas ajustam-se automaticamente ao texto introduzido nestas células. Agora aqui. Bom, agora aqui os alunos irão dizer a idade que têm. Por exemplo, temos alunos com 9 anos, com 10 anos e com 11 anos. E aqui indicamos a frequência absoluta dos alunos com essa idade. Por exemplo, 15 temos 5 e de 11 temos 2. Agora, nós olhando para estes valores não nos diz muito. Quer dizer, já diz alguma coisa. Mas se nós tivermos um gráfico, então vamos mostrar aos alunos que, de facto, olhando para o gráfico, teremos uma opinião imediata. Então, antes de iniciar, selecionamos todos estes valores, incluindo os rótulos, e depois ou utilizamos este botão para inserir gráficos, ou então vamos a Inserir Gráfico. Neste caso, o Google Sheets irá determinar que o gráfico mais adequado para esta tabela, estes dados, será um gráfico com colunas. Mas nós podemos chegar aqui, a esta interface, e alterar para outro tipo de gráfico. Para já podemos encerrar este painel, pegar na área do gráfico, colocar talvez um pouco mais pequeno e agora colocar aqui de lado. Agora podemos convidar os alunos também a formatar esta tabela. Então podemos agir de duas formas. Ou formatamos manualmente, selecionamos as células que pretendemos e atribuímos ou vamos atribuindo uma formatação ao nosso gosto, seja em formatação de texto, pois também seja em formatação de células. E depois, também, por que não, formatar também os limites das células. Ou então, deixa-me agora limpar a formatação. Podemos chegar ao menu Formatar e na opção Cores Alternadas. Podemos escolher aqui uma série de formatos pré-definidos. Estes formatos, estas cores, também poderão ser definidas aqui em baixo. No entanto, estes formatos dizem só respeito à aparência das células e não ao texto. Depois também podemos deixar os alunos criar autonomamente outro diagnóstico, outra coleção de dados. Por exemplo, o desporto que pratica e novamente a frequência absoluta dos praticantes dessas modalidades. Depois, aplicar novamente uma formatação e depois também suscitar a inserção de mais um gráfico. Um gráfico, se calhar, um pouco diferente. Por exemplo, um gráfico circular. Depois, claro que o gráfico poderá ser personalizado. Então, selecionando o gráfico, podemos chegar aqui ao menu e fazer Editar Gráfico. E no separador Personalizar deste painel do lado direito, podemos então vir aqui à secção Estilo de Gráfico, alterar a cor de fundo,
a cor limite do gráfico e outros detalhes. Por exemplo, aqui um aspecto 3D, que os alunos poderão gostar. Ativando uma secção do gráfico, nós podemos alterar a cor a que diz respeito a essa região. Aqui a natação é que ficará, se calhar, um pouco melhor com o tom azul. No menu Formatar, ainda tens uma opção que se chama Tema. E com o tema, nós podemos não só alterar o aspecto do gráfico, mas também o aspecto do texto, o formato do texto e das próprias tabelas. No entanto, aquela cor que nós personalizamos, essa ficará fixa. Agora, caso queiras, poderás também levar os alunos a inserir funções muito básicas, como a soma. Então, com esta célula ativa, fazemos inserir, função, e em vez de virmos aqui ao separador ou à secção categoria matemática, já aqui temos a soma em cima. Só falta selecionar as células com os dados que nós queremos somar. E selecionando estas 3 células, fazemos tecla Enter. No entanto, o gráfico também vai incluir a soma. Então, para retirar esse valor, vimos por aqui, fazemos Editar Gráfico, e no intervalo de células, este 5 será retirado. Em vez do 5, podemos colocar 4 e depois tecla Enter. E assim o valor em B5 não será incluído no gráfico, porque o gráfico irá só até ao B4. A mesma coisa aqui para baixo. Portanto, esta tabela aqui em baixo poderá servir também como um exercício de consolidação das aprendizagens realizadas com a tabela de cima. Então aqui em baixo também inserir, depois de selecionar a célula, função, soma. E depois selecionamos estes dados e novamente teremos que retirar a soma aqui do nosso gráfico. Depois podemos também dar um nome à folha. Podemos dar um nome de atividade A e criar uma nova folha para uma outra sugestão. E podemos já dar o nome de atividade B. Aqui poderás trabalhar em conjunto ou articulação com Educação Física, cujo professor poderá fornecer dados de 3 séries de 8 exercícios. Então, se tiveres tempo, podemos levar os alunos também a formatar esta tabela e depois também a inserir um gráfico adequado para comparar as 3 séries de exercícios. Mas agora poderemos ter um problema. Poderemos ter que trocar as colunas com as linhas para termos uma comparação decente entre as 3 séries e não entre os vários exercícios dentro de cada série. Então, aqui em baixo, ter a certeza que esta opção, pelo menos para este gráfico, estará desativada. E aqui sim podemos ver a evolução de cada um dos exercícios ao longo das 3 séries. Neste caso, poderá ser antes uma regressão e não uma evolução. Mas poderá ser natural porque ao longo dos exercícios os alunos ficarão um pouco mais cansados, teoricamente. Caso precises, depois, no separador Personalizar, temos acesso aqui a um conjunto de legendas e também aos títulos do gráfico que poderemos personalizar um pouco mais. Por último, podemos levar também os alunos a refletir sobre aquilo que se passou durante os meses de pandemia. Uma outra sugestão será ilustrar os primeiros dias da Covid-19 em Portugal. Então selecionamos todos estes dados, fazemos a inserção de um novo gráfico. O Google Sheets aconselha este gráfico, mas nós podemos chegar aqui na configuração do gráfico e escolher, por exemplo, um gráfico de áreas. Agora, este gráfico poderá surgir um pouco desconfigurado. Se nós chegarmos aqui ao eixo X e a removermos o dia, remover, então ficará com um aspecto um pouco mais coerente e agora sim fará um pouco mais sentido. Esta folha ficará disponível para que possas fazer download e analisar com mais calma. No Excel, igual ou semelhante. Começamos por colocar os dados. Podemos também ajustar a largura das colunas, da mesma forma, com duplo clique. Podemos também tornar isto um pouco mais bonito, alinhando ao centro e ao meio. E de igual forma, podemos também formatar. Então formatamos primeiro, por exemplo, os cabeçalhos ou os rótulos. Podemos selecionar aqui neste balde a cor de fundo. E depois os dados ficarão com uma cor de fundo, se quiseres, diferente. Também podemos definir os limites e também podemos especificar a cor desses limites. Por exemplo, os limites interiores. Enquanto que os exteriores ficarão pretos.
E aqui, claro que não será 22. Vamos a Fórmulas e depois podemos chegar aqui e escolher Soma Automática e o Excel irá sugerir uma área para somar. Aqui em baixo, igual. Selecionamos a tabela e aqui, no Formatar como tabela, tens vários estilos de tabela que podes escolher. Por exemplo, este aqui. Sim, neste caso, a minha tabela tem cabeçalhos. Então deixo esta opção ativa e faço OK. Agora, aproveitar para colocar aqui a função de soma. Poderemos escrever soma, abrir parênteses e selecionamos as células a somar. Tecla Enter no final. Agora, para inserir um gráfico sobre estes dados, vamos a Inserir, Gráfico de colunas e escolhemos, por exemplo, esta coluna agrupada. Mas o Excel está a indicar também a idade dos alunos como gráfico ou dados a apresentar no gráfico. Então, para já, eliminamos este gráfico e adicionamos aqui 9 anos, 10 anos e 11 anos. E agora sim, inserir gráfico de colunas e já está algo mais de acordo com aquilo que nós pretendemos. Agora, com 2 cliques no gráfico, temos acesso também a um painel semelhante ao do Google Sheets. E podemos selecionar estas cores e alterar aqui nesta opção, na opção Série. Então colocamos o preenchimento da cor que nós pretendemos. Mais em baixo, sobre a prática de desporto, semelhante, inserir, agora um gráfico circular. Caso necessites, poderás descarregar o fecheiro do Google Sheets por aqui, menu Fecheiro, depois Transferir e tens aqui uma série de formatos. No Excel também é possível, em Fecheiro, Guardar como, Transferir uma cópia ou então Transferir como ODS. Caso contrário, ficará gravada uma cópia online, como acontece com o Google Sheets. Esperamos que gostes de sugestões para o 6º ano. Fica bem, bom trabalho e até breve.